Bom dia a todos e todas. Nessa manhã, então, nós vamos ter um devocional com o pastor Ricardo Agreste, com quem eu tive o prazer de conhecê-lo um pouco mais no congresso da Associação dos Editores Cristãos, onde ele trouxe, então, a palavra. O devocional foi muito gostoso. Pastor Ricardo Agreste, por favor. Ele é pastor da comunidade presbiteriana da Chácara Primavera em Campinas, é coordenador da área de teologia pastoral do Seminário Presbiteriano do Sul e também membro fundador do projeto Timóteo. Então, bem-vindo, pastor, e obrigada pela sua presença aqui. Queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós nessa manhã. Amém? O nosso tempo é bem curto e eu queria então rapidamente convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler no capítulo 1, a partir do verso 3, e como esse momento foi me pedido um tempo devocional, eu não pretendo pregar aos irmãos, eu não pretendo acrescentar grandes ideias ou grandes insights que os irmãos já não conheçam, mas eu quero apenas desafiar vocês, como homens e mulheres de Deus, a refletirem um pouquinho sobre os desafios que envolvem a compreensão da história, mas mais do que isso, a compreensão da história e os desafios do presente. Verso 3 diz: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Depois a gente continua. Eu só queria dizer aos irmãos e irmãs, a primeira coisa nessa manhã que eu tenho pensado e refletido quando eu adentro num congresso como esse, onde o objetivo maior é a reflexão teológica, é que ao longo da história, a reflexão teológica sempre foi mais saudável na medida em que conectada com a missão da igreja. E ao longo da história, o contrário também se mostra verdadeiro. Quanto mais distante da missão, mais problemática se torna a reflexão. O Timóteo é um jovem pastor que é colocado numa cidade como Éfeso, cercada de desafios, e o apóstolo Paulo o encarrega de lidar com mestres que estavam ensinando outras doutrinas muito próximas aparentemente do Evangelho de Deus, mas que levavam pessoas para lugares bem distintos e diferentes do que nós conhecemos como o Evangelho de Deus. Assim, o contexto onde a reflexão teológica mais promove a glória de Deus e gera reais benefícios a homens e mulheres de uma geração, é o ambiente da missão. É o ambiente no qual nós temos como força motriz da nossa reflexão o anseio de que homens e mulheres que vivem no nosso momento histórico consigam compreender a obra maravilhosa feita por Deus na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Sempre quando nós nos afastamos dessa paixão, sempre quando a nossa reflexão não tem como força motriz a missão, ela se perde e ela ganha, ela se torna muito propensa ao que o apóstolo Paulo vai tratar
das controvérsias e falatórios inúteis que, ao invés de, como diz aí o verso 4 no seu final, ao invés de promoverem a obra de Deus na vida das pessoas, geram apenas controvérsias. Verso 5, o apóstolo continua dizendo ao seu jovem discípulo: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Timóteo tem que lidar com supostos mestres que pensavam serem conhecedores da lei, mas na verdade promoviam no meio da igreja tão somente discussões, controvérsias inúteis. Eu queria chamar a atenção de vocês para o verso 5, que diz que esses homens se tornaram propagadores de controvérsias inúteis, não meramente porque eles se perderam na reflexão teológica, mas principalmente porque eles se perderam no próprio coração, na própria alma, na própria fé. O verso 5 nos apresenta aqui um tripé, que eu creio que o apóstolo Paulo trabalha com esse tripé em outras cartas, em outros contextos, que deveria ser um tripé norteador para nos dar a base, não somente por uma reflexão teológica saudável, mas por uma ministração pastoral saudável. Diz o verso 5, o coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Coração puro, um conceito grandemente vinculado à santidade, à piedade, coisa que em alguns dos nossos seminários, muitas vezes pelos próprios alunos, é ridicularizado, porque em muitos dos nossos seminários teológicos, piedade é sinônimo de ingenuidade, e o apóstolo Paulo desafia Timóteo a cuidar do seu próprio coração, coração puro, a santidade, a consciência limpa, diz respeito à integridade, a capacidade de, dia após dia, eu me deitar sobre o meu travesseiro e dormir tranquilo, porque a minha vida está em dia com Deus e com os meus semelhantes. Não existem dívidas não pagas, sejam elas financeiras, sejam elas morais, não existem ofensas que não foram resolvidas. E por último, o apóstolo Paulo fala da fé sincera, e a conotação aqui é da fé em contraste com os falsos mestres que desenvolviam a capacidade de ter uma fé fingida. Eles conseguiam falar como cristãos, eles conseguiam usar terminologias cristãs, eles conseguiam até parecer defensores do Evangelho, mas eles eram, como o apóstolo Paulo diz em outras partes dessa mesma epístola, hipócritas. Coração puro, consciência limpa e fé sincera. Esse é um tripé que eu creio de sustentação, para que nós como cristãos, cresçamos como professores, como pastores, sem nos perder. No mesmo capítulo, no verso 18, o apóstolo Paulo vai começar a falar mais enfaticamente ao seu discípulo Timóteo. Aí no verso 19 ele vai dizer que alguns desses, que Timóteo deveria manter a fé e a boa consciência, pois alguns desses falsos mestres rejeitaram a fé sincera e a consciência limpa, por isso vieram a naufragar na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás
para que aprendam a não blasfemar. Eu não vou nem ousar, num congresso teológico, adentrar na interpretação desse verso. Eu sei que tem aqui professores de teologia, exegetas, que podem nos ajudar muito mais do que eu, um mero pastor de comunidade local. No entanto, eu queria dizer para vocês que pessoas se perdem, não por causa de grandes insights ou reflexões, mas pessoas ao longo da história se perdem por desprezarem as coisas simples, segundo o que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui. O coração puro, a consciência limpa e a fé sincera. Eu não me considero muito velho, estou aí na meia-idade, aos 44 anos. No entanto, eu já vivi um bocado no contexto do mundo evangélico brasileiro. E eu já vi, infelizmente, muitos irmãos e irmãs vindo, adentrando, crescendo, influenciando, gradativamente se perdendo, gerando prejuízos à comunidade cristã e desaparecendo do cenário. E às vezes nós achamos que essas pessoas se perderam quando entraram em contato com determinadas linhas teológicas, ou elas se perderam quando fizeram determinados cursos que não fizeram bem para a mente deles. Eu diria que tudo isso demonstra ainda a nossa confiança excessiva no chamado positivismo da idade moderna, aonde a razão é o centro de todas as coisas e as pessoas se perdem a partir da razão. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: olha, é importante você cuidar da razão, mas muitos desses falsos mestres se perderam porque se descuidaram do coração puro, da consciência limpa e de uma fé nutrida de maneira simples e singela, dia após dia, na presença de Deus, em amor a Deus. Termino, verso 8, voltando aqui para o verso 8, o apóstolo Paulo diz: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. E aqui ele vai discorrer até o verso 10 acerca da lei, e eu só queria salientar o seguinte: esses falsos mestres usavam a lei de maneira inapropriada, e todas as vezes que a lei de Deus é usada de maneira inapropriada, ela gera opressão, ela gera enfermidade, ela gera uma igreja doente. A partir do verso 11, o apóstolo Paulo diz: essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. E a partir então do verso 11 até o verso 17, o apóstolo Paulo vai tratar acerca do evangelho. E aqui existem duas coisas, dois conceitos que a gente precisa estar sempre trabalhando, não só na esfera da reflexão teológica, mas na esfera da devoção de coração. Qual é o lugar da lei de Deus na nossa vida e na sociedade? E qual é o lugar do evangelho de Deus na nossa vida e na nossa sociedade? João Calvino diria que o lugar da lei de Deus, em primeiro lugar, é nos tornar indesculpáveis. E a lei nos faz humildes diante de Deus. Em segundo lugar, a lei de Deus, segundo João Calvino, foi dada para a contenção da maldade na sociedade humana. Em terceiro lugar, ele diz que a lei de Deus nos foi dada para nos apontar o caminho da liberdade, em outras palavras, nos mover na direção do Evangelho de Cristo. Somente quando nós compreendemos o lugar da lei
na nossa teologia, na nossa prática eclesiástica, na nossa prática cristã, nós vamos também compreender a importância do que aconteceu naquela cruz, quando Cristo morre no nosso lugar. E o poder que existe na nossa confiança exclusiva em Cristo, porque pela lei nós jamais seremos capazes de agradar a Deus, somente na confiança do que foi feito naquela cruz, em Cristo Jesus. Qual a importância disso para nós, como professores, pastores, estudantes de teologia, no presente brasileiro? Eu diria que tudo que nós temos visto na igreja brasileira, quer a gente goste, quer a gente não goste, são decorrentes de duas grandes disfunções. A primeira dela é a não compreensão do lugar da lei de Deus. Eu não quero transformar isso num discurso teológico, eu não tenho tempo para explanar acerca disso, mas eu diria que, em nome de uma má compreensão do Evangelho, existe também uma completa má compreensão da lei de Deus. E por isso, em muitos cantos da igreja brasileira, o que nós vivemos não é o evangelho da graça, mas é o evangelho da libertinagem. Por outro lado, eu creio que existe pouca ou pouquíssima compreensão real do evangelho de Deus em muitas das nossas igrejas. Eu diria que os nossos pastores e os nossos crentes não têm dificuldade nenhuma em fazerem afirmações de que a salvação é pela fé. No entanto, a grande maioria deles vive como se tudo dependesse deles. Nessas igrejas, a grande disfunção, a má compreensão do Evangelho nos leva não ao Evangelho da graça, mas a um Evangelho difuso, confuso, legalista, doentio, que não transparece em nada com a obra de Cristo na cruz. O meu desafio para vocês nessa manhã, iniciando esse dia, que será repleto e cheio de reflexões, de grandes ideias, de grandes insights, em primeiro lugar, nós nos lembrarmos de colocarmos nesta manhã as nossas vidas diante de Deus, avaliando como vai o nosso coração, a nossa consciência e a nossa fé, porque isso é fundamental. O nosso coração é puro, a nossa consciência é limpa, a nossa fé é sincera. Em segundo lugar, o meu desafio a você é que nós nos comprometamos a, em meio às muitas reflexões, elaborações e grandes insights, a não transformarmos a reflexão teológica em qualquer momento em controvérsias inúteis e, como Paulo diz, falatórios profanos. E, em último lugar, que a nossa reflexão esteja altamente comprometida com a nossa missão como igreja no Brasil. Nós temos diante de nós uma igreja, desculpe-me, mas grandemente enferma, que precisa urgentemente de uma teologia saudável, que aponte claramente os caminhos e o lugar da lei boa de Deus a homens e mulheres, e apresente o Evangelho de Cristo da sua forma autêntica e bíblica, porque o Evangelho transforma a tudo e a todos. Estes são os 3 desafios que eu queria deixar para você nessa manhã, antes de iniciarmos esse dia de grandes reflexões
insights. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença nessa manhã, independentemente do cargo que ocupemos ou da titulação que possuímos, diante da Tua lei, todos nós somos pecadores e falhos e carecemos da obra feita pelo Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Por isso, nessa manhã, nós queremos declarar ao Senhor que não nos gloriamos da nossa capacitação, não nos gloriamos da nossa titulação, não nos gloriamos da nossa posição na igreja brasileira. Nós nos gloriamos tão somente na obra feita por Cristo na cruz. E é debaixo da cruz que nós queremos refletir, dialogar e conversar sobre o passado e o futuro da igreja nesse evento, ó Pai. Analisa, avalia o nosso coração, a nossa mente, a sinceridade da nossa fé. Nos desafia, assim como Paulo fez ao seu filho na fé Timóteo, nos desafia primeiramente a cuidarmos de nós mesmos, do nosso coração, da nossa mente, da nossa fé. E que este encontro, através das palestras, dos seminários, das conversas, dos compartilhamentos, fortaleça a nossa caminhada e o nosso amor pelo Senhor. Que a partir de tudo que vai acontecer nesse evento, a Tua igreja no Brasil seja abençoada e venha compreender com maior profundidade bíblica a grandeza da Tua obra. Que homens e mulheres que ainda não entenderam o Evangelho de Cristo venham compreender e se render ao Teu amor a partir de tudo quanto vamos fazer nesses dias aqui. Nós nos rendemos ao Senhor e declaramos a nossa gratidão pela Tua obra feita na cruz, obra que é a razão pela qual nos reunimos nessa manhã como igreja do Senhor neste lugar. Em nome daquele que nos amou e nos salvou, Jesus. Amém.